Você pode ter tudo impecável: passaporte válido, visto aprovado, nenhum documento fora do lugar. Ainda assim, algo pode acender um sinal de alerta. Não é coincidência nem má sorte. Existe um padrão quase imperceptível que as autoridades migratórias do mundo inteiro são treinadas para detectar. Não é algo visível a olho nu, nem depende do acaso. É um comportamento específico, e entendê-lo é fundamental para compreender por que certas pessoas são separadas do restante, mesmo quando aparentemente não fizeram nada de errado. A situação é inquietante, porque acontece sem aviso. Você está na fila da imigração, aquela que parece não andar nunca. O ambiente é pesado, o silêncio é desconfortável. Quando finalmente chega a sua vez, você entrega o passaporte esperando o som libertador do carimbo. Mas, em vez disso, o agente faz um gesto diferente. Não há palavras em excesso. Ele pede que você o acompanhe até uma sala separada. Na sua cabeça, o caos se instala. Será que há algum problema com o visto? Será que esqueci de algo? Aconteceu alguma coisa com os meus dados? Enquanto o restante dos passageiros segue seu caminho, você fica isolado, sem respostas claras e com uma sensação crescente de incerteza. E o mais desconcertante é isto: essa cena não é rara. Acontece todos os dias e, na maioria dos casos, não tem nada a ver com um erro evidente na documentação. O que realmente acontece do outro lado do balcão? A pergunta surge quase de forma inevitável. O que o agente viu que ninguém mais viu? Por que, entre centenas de pessoas que passam diante do balcão, apenas uma acaba sendo separada? Existe uma ideia bastante difundida de que o trabalho na imigração é automático. Receber o passaporte, verificar alguns dados na tela, carimbar e pronto. Mas essa visão está muito distante da realidade. Esse gesto simples é apenas o último passo de um processo muito mais amplo. Os agentes migratórios cumprem uma função estratégica. São a primeira linha de defesa de um país. A responsabilidade que carregam é enorme. Decidir quem entra e quem não entra. Quem pode continuar a viagem e quem precisa de uma verificação mais profunda. Além de validar documentos, sua missão central é combater crimes que atravessam fronteiras. Narcotráfico, contrabando, tráfico de pessoas, uso de documentos falsos, permanências ilegais. Tudo isso faz parte do cenário que enfrentam diariamente. E por isso o trabalho deles não se baseia apenas em reagir quando algo explode, mas em antecipar riscos. Cada passageiro que chega ao balcão é analisado dentro de um processo silencioso e contínuo de avaliação. Embora de fora pareça apenas uma conversa rápida, na realidade, essa interação faz parte de uma análise constante de risco. Esse sistema não é improvisado, nem depende do critério pessoal de um único agente. Trata-se de um modelo padronizado em nível internacional, utilizado pelas forças migratórias de praticamente todos os países. Os protocolos aplicados em um aeroporto latino-americano são muito semelhantes aos usados na Europa, na Ásia ou na América do Norte. Em outras palavras, os sinais de alerta que se procuram são universais. O mesmo comportamento que pode chamar a atenção em um aeroporto da América do Sul também chamará em um dos Estados Unidos ou do Japão. É uma linguagem comum, uma lógica de segurança compartilhada. Por isso, quando alguém é separado para uma entrevista secundária, raramente se trata de um simples capricho, de má sorte ou de uma perseguição pessoal. É porque dentro dessa análise invisível, algo não se encaixou completamente, e esse algo quase nunca está escrito no passaporte. Os mitos que todo mundo acredita e quase nunca são verdadeiros. Quando se fala em controles migratórios, sobram teorias. A maioria das pessoas está convencida de que ser retido para uma inspeção mais profunda depende de fatores visíveis: a roupa, a nacionalidade, a idade, o tipo de voo ou até a classe em que se viaja. Essas ideias se repetem constantemente, mas raramente coincidem com a realidade. Viajar na primeira classe, com roupas elegantes e aparência cuidada, não garante passar sem problemas. Da mesma forma, voar na classe econômica com roupas simples também não transforma automaticamente ninguém em suspeito.
Os agentes são treinados justamente para não se deixarem levar por essas variáveis superficiais. O foco real está em outro lugar, muito mais profundo e menos evidente: a comunicação. Não se trata apenas do que uma pessoa mostra, mas do que diz e de como diz. Os oficiais avaliam a coerência entre o relato do passageiro e as informações respaldadas pelos documentos. Analisam reações, tempo de resposta, mudanças de discurso e a forma como a história é construída diante das perguntas. Em essência, o que observam é se a viagem faz sentido como um relato completo, se as respostas fluem de maneira natural, se os dados coincidem entre si e se a pessoa parece realmente dona da história que está contando. Por isso, o controle migratório é, em grande parte, um exercício psicológico, muito mais mental do que visual. Não se procura alguém pela forma como se veste ou de onde vem, mas pelas incongruências que surgem na troca verbal. Quando a comunicação é clara e coerente, a interação costuma ser breve. Quando há lacunas, respostas confusas ou contradições, o processo se prolonga. E é aí que surge a entrevista secundária, aquela que muitos temem e poucos realmente entendem. O verdadeiro gatilho dos alarmes. Se não é a roupa, nem o passaporte, nem a classe em que se viaja, então a pergunta é inevitável: o que é que realmente faz um agente reter uma pessoa? A resposta pode ser desconfortável, mas é clara. O problema quase nunca está na mala. Está no discurso. O principal gatilho para uma inspeção mais profunda é a falta de coerência na comunicação. Quando uma pessoa não consegue explicar sua viagem de maneira clara, consistente e natural, os sinais de alerta se ativam. Isso pode acontecer de várias formas. Às vezes, o passageiro hesita ao explicar o motivo da viagem. Outras vezes, responde de forma vaga. Não sabe exatamente quanto tempo vai ficar, não tem certeza de onde vai se hospedar ou precisa consultar o celular para responder perguntas básicas. Em outros casos, as respostas se contradizem entre si ou não coincidem com os documentos apresentados. Um exemplo clássico é dizer que a viagem é a turismo enquanto se apresenta uma carta de convite para uma reunião de negócios. Outro é afirmar que a viagem será curta, mas mostrar uma reserva de hospedagem por vários meses. Essas pequenas inconsistências, que para o passageiro podem parecer insignificantes, funcionam como verdadeiros alarmes para o agente. Até mesmo respostas excessivamente ensaiadas podem gerar desconfiança. Um discurso rígido, robótico ou exageradamente decorado também pode ser interpretado como um sinal de que a história não flui de forma natural. Se a viagem é genuína, por que é tão difícil falar dela com normalidade? No fundo, o que o agente procura é simples: que a história faça sentido. Quando o relato se desmonta, mesmo em detalhes menores, a atenção se intensifica. Por isso, não é uma única resposta que define o resultado, é o conjunto. A soma de pequenas dúvidas, pausas e contradições é o que acaba justificando uma entrevista mais longa. Porque a comunicação é tudo. Diante dessa ideia, muitas pessoas se perguntam se não é subjetivo demais basear decisões tão importantes na forma como alguém se comunica. Não dependeria excessivamente do critério pessoal do agente? A resposta é não. Por trás dessa abordagem existe uma metodologia sólida, estudada e aplicada por forças de segurança do mundo inteiro. Não se trata de intuição nem de palpites. Trata-se de análise comportamental e avaliação de riscos. Esse tipo de análise se apoia em décadas de estudos em psicologia e segurança. A lógica é simples. Sob a pressão de uma entrevista oficial, uma pessoa que tenta ocultar informações costuma demonstrar isso por meio de pequenos sinais de estresse e inconsistências. Não necessariamente mente de forma evidente, mas seu relato perde estabilidade. O agente não está avaliando a personalidade do passageiro, nem julgando seu jeito de ser. O que ele busca são padrões específicos de comportamento que, combinados, podem indicar que algo não está sendo dito com clareza. Este ponto é fundamental. Sentir nervosismo na imigração é completamente normal. Quase todas as pessoas sentem isso. Os oficiais sabem disso e esperam por isso. O nervosismo, por si só, não significa nada.
O que realmente chama a atenção é um nervosismo desproporcional à situação. Por exemplo, um turista pode estar ansioso, mas deveria conseguir responder sem problemas perguntas básicas sobre a viagem. Já alguém que entra em pânico, transpira excessivamente ou trava ao explicar suas próprias férias, está demonstrando uma reação que não corresponde ao esperado. Essa diferença entre o que é esperado e o que é observado é o que acende o alerta. Não é um único sinal isolado, mas a soma de várias pequenas discrepâncias. Quando o comportamento não acompanha a história que está sendo contada, o controle migratório passa automaticamente para um nível mais detalhado. Quando a história não fecha completamente. Para entender como isso funciona na prática, basta observar pequenas situações cotidianas em um controle migratório. São detalhes mínimos, mas decisivos. Imaginemos a pergunta clássica: onde vai se hospedar? Em uma situação normal, a resposta é clara e verificável. A pessoa pode estar um pouco nervosa, mas sabe para onde vai, quanto tempo ficará, e pode comprovar isso com uma reserva ou um endereço concreto. Agora, quando a resposta vem carregada de dúvidas, silêncios desconfortáveis ou frases vagas como "tenho que ver" ou "acho que está aqui", a história começa a perder firmeza. Essa insegurança inicial gera uma fissura. E onde há uma fissura, surgem mais perguntas. Outro exemplo comum é declarar que a viagem é exclusivamente turística, enquanto se apresentam documentos de caráter comercial, cartas de convite, credenciais empresariais ou agendas de reuniões. Para o passageiro, isso pode parecer um detalhe sem importância, mas para o agente é uma contradição direta. Nesses casos, a resposta correta não é esconder informação, mas integrá-la. Dizer com clareza que a viagem combina turismo com compromissos profissionais é muito mais coerente do que insistir em uma versão incompleta. Existe ainda um erro muito frequente: acreditar que quanto menos se fala, melhor. Muitos viajantes optam por respostas curtas e secas, achando que assim reduzem o risco. Mas acontece exatamente o contrário. Respostas excessivamente breves não dão ao agente o contexto necessário para validar a história. Com lacunas, o oficial se vê obrigado a aprofundar com mais perguntas. O interrogatório se prolonga, não porque exista um problema grave, mas porque a informação está incompleta. Ser claro, organizado e moderadamente detalhado acelera todo o processo. Uma história bem contada, coerente e fácil de acompanhar costuma encerrar a interação muito mais rápido. Como usar esse conhecimento a seu favor? Chegando a este ponto, a teoria já está clara. Agora vem o mais importante: como um passageiro pode aplicar tudo isso para evitar ativar alarmes desnecessários. A boa notícia é que não são necessários truques nem estratégias complicadas. Tudo pode ser resumido em 3 princípios simples, ao alcance de qualquer pessoa. O primeiro é a clareza. Antes mesmo de sair de casa, o viajante deveria ter bem estruturado o relato básico da viagem. Não se trata de memorizar um discurso, mas de compreendê-lo. Motivo da viagem, duração da estadia, local de hospedagem. Se a própria pessoa não tem clareza sobre o plano, dificilmente conseguirá explicá-lo com naturalidade diante de um agente. O segundo princípio é a organização. Não adianta nada ter a história clara na cabeça se os documentos que a comprovam estão perdidos no fundo da mala. Passaporte, passagens, reservas, convites. Tudo deveria estar acessível e em ordem. A coerência também se demonstra com fatos, não apenas com palavras. O terceiro ponto é a colaboração. A atitude diante do agente faz uma grande diferença. O oficial não é um inimigo nem alguém que precise ser enfrentado. Manter a calma, responder com respeito e demonstrar disposição para colaborar cria um clima muito mais fluido. Isso costuma acelerar todo o processo. Mesmo que, apesar de tudo, a pessoa seja selecionada para uma segunda entrevista, a regra de ouro é não entrar em pânico. Não se trata de uma acusação, mas de um procedimento padrão para verificar informações. Manter a tranquilidade, responder com honestidade e apresentar os documentos solicitados é sempre o caminho correto.
O nervosismo excessivo nesse momento pode parecer uma confirmação da suspeita inicial. A calma, ao contrário, costuma jogar a favor. A ideia que resume tudo. Se fosse preciso condensar tudo o que foi dito em uma única palavra, essa palavra seria coerência. A história contada pelos documentos, a história expressa pelas palavras e a história refletida pelo comportamento precisam ser uma só. Quando esses três elementos estão alinhados, a passagem pela imigração se transforma em um procedimento rápido e sem tensão. É importante deixar algo muito claro. O objetivo dessa análise não é gerar medo de viajar nem fomentar desconfiança em relação às autoridades. Pelo contrário, trata-se de empoderar o viajante por meio do conhecimento. Um viajante informado é um viajante mais tranquilo. Ele entende o que está acontecendo do outro lado do balcão, sabe por que certas perguntas são feitas e consegue responder com mais naturalidade. Essa compreensão reduz o estresse e melhora toda a experiência. Muitas pessoas se preocupam obsessivamente com o passaporte, o visto ou as passagens e fazem bem em fazê-lo, mas costumam esquecer algo igualmente importante: ter clareza sobre a própria viagem. Saber explicá-la de forma simples e direta é parte essencial de qualquer planejamento internacional. A preparação não começa ao fazer a mala. Começa antes, organizando ideias, conferindo documentos e entendendo o propósito da viagem. Quando tudo isso está claro, o controle migratório deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas mais uma etapa do caminho. A pergunta final fica no ar: o viajante está realmente preparado para começar a viagem antes mesmo de embarcar?